Às vezes. Sabe, eu me pego olhando para as rugas das minhas mãos. É como se cada linha contasse uma história que mais ninguém pode ouvir. O tempo. Nossa, passou que nem um vendaval, levando tanta coisa junto. Mas deixou umas marcas fundas, que nunca mais sairão. Meu nome é Dona Jenny. E por anos e anos eu carreguei um segredo, uma dor tão grande que parecia impossível de contar. Roja, com a voz meio engasgada e os olhos pesados de lembrança. Eu resolvi abrir meu coração, quem sabe, né, dividindo meu passado com vocês. Eu alivio um pouco desse peso que eu sinto aqui no peito. Quando eu fecho os olhos, eu volto para aquele tempo. Eu era só uma menina, sabe, inocente. Sem entender a maldade que tem no mundo, eu sonhava com vestido de festa, com risada solta, com um futuro cheio de coisa boa. Mas a vida, querida, a vida tinha outros planos para mim. Com 13 anos, minha infância foi arrancada de mim. Chamdo, nem piedade. Fui vendida, como se eu fosse uma coisa qualquer, trocada por um dinheiro sujo. Eu não sabia para onde estavam me levando, só sentia aquele frio na barriga. Sabe, o medo me abraçando forte. Lembro direitinho do dia. Minha mãe, ela não conseguiu nem olhar na minha cara. Meu pai. Meu pai só assinou um papel, como se estivesse se livrando de um peso, e eu queria gritar. Mas a voz não saía. Mano, meu corpo todo tremia. E eu segurava com força minha bonequinha de pano, o último pedacinho da minha infância. O homem que me comprou. E ele sorriu, um sorriso gelado que me fez querer sumir. Naquele momento, aí suba. Minha vida nunca mais ia ser a mesma. Se eu soubesse o que me esperava, moi Deus, talvez eu tivesse corrido. Talvez eu tivesse lutado. Mas eu era só uma menina. Naquele dia, o mundo me mostrou sua cara mais cruel. O vento batia no meu rosto e a carroça seguia para o desconhecido. O balanço da estrada de terra se misturava com o meu estômago, todo revirado de medo. O céu estava cinzento e uma chuvinha fina se misturava com as lágrimas que eu tentava segurar. Tudo o que eu conhecia tinha sido levado de mim num piscar de olhos. O silêncio dentro de mim era um grito, o coração acelerado, batendo no ritmo da carroça, enquanto o homem que me comprou falava com outro, negociando meu destino, como se eu fosse um saco de batata. Foi ali que a ficha caiu. Eu não era mais dona de mim. O que ia acontecer comigo, quem estava me esperando naquele lugar esquisito, eu não sabia. Mas eu sentia que uma parte de mim já estava morrendo. O tempo parecia não passar. E a estrada ficava cada vez mais escura. A cada solavanco da carroça, minha esperança ia se quebrando em 1000 pedacinhos. Meus olhos ardiam de tanto segurar o choro, porque eu sabia que ali, naquele mundo para onde me jogaram, chorar não era permitido. E eu precisava ser forte. Mas como... Meu Deus, como ser forte quando tudo que você tem é o medo? As vozes em volta eram só um barulho longe. O homem que me comprou conversava com outros. Rindo, como se aquilo fosse só mais um negócio. Eu era só uma mercadoria, um objeto sem vontade, sem nome, sem identidade. Fechei os olhos e rezei baixinho. Mas naquela hora, parecia que nem Deus estava me ouvindo. A viagem durou horas, ou talvez dias. Cheguei lá. O tempo já não fazia mais sentido. Quando a carroça parou, eu senti um arrepio na espinha. O cheiro forte de cachaça e cigarro invadiu meu nariz e umas vozes altas vinham de longe. Meu corpo travou. Eu estava prestes a conhecer o inferno. Se eu soubesse que aquilo era só o começo, talvez eu tivesse juntado força para correr. Mas eu não tinha mais força. Eu era só uma menina. E a minha infância, a minha vida, tinha acabado de ser vendida. O barulho da porta se abrindo me deu um frio na espinha que eu nunca vou esquecer. Fui puxada com força para fora da carroça. Minhas pernas, fracas,
Mal me aguentavam em pé. Olhei em volta e vi outras meninas. Algumas com o olhar vazio, outras chorando baixinho. Ninguém falava nada, porque a gente sabia. Ninguém ali ia querer ouvir. Fui empurrada por um corredor escuro e meus passos faziam um eco na minha cabeça. Que nem martelada, meu corpo tremia. Mas ninguém parecia se importar. Passei por umas mulheres com maquiagem forte, exagerada, algumas já sem esperança. Outras me olhando com pena. Eu queria perguntar onde eu estava, mas o medo não deixava eu abrir a boca. Uma porta se abriu e me jogaram para dentro. O cheiro de perfume barato e álcool era de sufocar. Eu sabia que aquela era minha nova casa. Mesmo que cada pedacinho de mim gritasse para eu fugir, ouvi risadas e passos pesados se aproximando. Meu coração disparou. E naquele momento eu tive certeza. Eu nunca mais seria a mesma. Tentei lembrar da minha casa, da minha mãe, da janelinha do meu quarto por onde eu via as estrelas, mas essas lembranças começaram a sumir e no lugar delas vinha essa nova realidade. Eu era só mais uma, entre tantas, e essa era a primeira noite. Do resto da minha vida, a infância deveria ser um tempo de sonho, né? Mas para mim foi um campo de batalha. O calor do abraço da minha mãe foi trocado pela frieza de mãos que me puxavam para longe. Meu coração gritava por socorro. Mas ninguém me via. Fui deixada na mão de estranhos. Zemfoots. Sem identidade. Só um pedaço de carne para ser explorado. Lembro das primeiras noites. Zutsinia. Com medo. Tentando me encolher num cantinho para fugir dos olhares famintos ao meu redor. O quarto onde me botaram era pequeno. Sujou. Com aquele cheiro de medo e desespero, meninas como eu chegavam todo dia. Algumas gritavam. Outras estavam tão vazias por dentro que nem lutavam mais. Eu ainda acreditava que minha mãe vinha me buscar. Sabe que talvez, Sheila, tudo aquilo fosse um pesadelo e que eu ia acordar na minha cama de madeira, ouvindo o canto dos passarinhos. Mas os dias foram passando e a realidade me deu um tapa na cara. O tempo ali não era contado em horas, mas nos momentos de terror. A fome doía no estômago, mas não tanto quanto a dor no peito. O medo era uma sombra constante, uma coisa que sufocava e me fazia tremer toda vez que uma porta se abria. Eu aprendi a não confiar, a não mostrar o que sentia, a apagar qualquer restinho da menina que eu fui um dia. As outras meninas contavam histórias das suas famílias, de casas que elas nunca mais iam ver. Algumas tinham irmãos, outras só lembranças. A gente acabou virando irmãs de sofrimento, ligadas por um destino que nenhuma de nós escolheu. A gente sonhava com liberdade, mas nenhuma de nós sabia o que era ser livre de verdade. Os dias se arrastavam. E aos poucos, eu fui ficando invisível até para mim mesma. Eu era só um corpo preso no tempo, um pedaço de uma vida que nunca ia acontecer. Cada noite trazia novos horrores. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que precisava aguentar firme. Por quê? Mesmo sem esperança nenhuma. Alguma coisinha dentro de mim ainda queria ser livre. Quando a carroça finalmente parou, senti um arrepio na espinha. O silêncio foi quebrado pelo barulho de ferro enferrujado, a porta se abriu com um estrondo, e antes que eu entendesse o que estava acontecendo, umas mãos ásperas me puxaram para fora. Meu corpo frágil quase caiu. Meus pés descalços tocaram o chão frio e úmido. O cheiro de álcool e cigarro era tão forte que quase me engasguei. A noite estava escura, mas as luzes avermelhadas do prédio na minha frente iluminavam o caminho, fazendo umas sombras tortas nas paredes sujas. A frente do lugar era diferente de tudo que eu já tinha visto, uma placa de madeira velha pendurada, com umas letras apagadas que mal dava para ler o nome. Homens entravam e saíam, alguns rindo alto, outros tropeçando de tão bêbados. Minha cabeça gritava, "Corre!", mas meu corpo não obedecia. O medo me paralisou. O homem que me trouxe me empurrou para a porta dupla,
que foi aberta por uma mulher alta. Com um vestido vermelho colado no corpo, os olhos dela me mediram de cima a baixo. O rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço, ela fez um sinal para eu entrar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Atravessei a porta. Meu Sam Yeito. Sendo puxada pelo braço, o salão era um caos de fumaça. Música e vozes. Mesas redondas espalhadas, com homens bebendo e rindo alto. Algumas mulheres dançavam num palco pequeno, com movimentos calculados e a cara vazia. Outras serviam bebida, forçando um sorriso que não combinava com o olhar triste. Uma mulher mais velha, de cabelo preso num coque, se aproximou. O olhar dela era duro. Temos uma nova, ela disse. E a voz era fria como gelo. Outras mulheres pararam para me olhar. Algumas corrichavam entre si. Enquanto outras só desviavam o olhar, eu queria perguntar onde eu estava. O que ia acontecer comigo? Mas a minha voz estava presa na garganta. Fui levada por um corredor estreito e escuro. Minhas pernas tremiam. Eu ouvi o som abafado das risadas e das conversas do salão, mas ali, naquele corredor, tudo parecia mais sombrio. As paredes eram sujas, cheias de marca de umidade. O ar era pesado, carregado com cheiro de perfume barato e desespero. Chegamos a uma porta de madeira gasta. A mulher abriu e me empurrou para dentro. O quarto era pequeno e simples. Uma cama estreita com lençol amarelado, um espelho quebrado na parede e uma cômoda velha. Tinha uma bacia com água suja num canto. O cheiro de mofo e perfume doce me deixou enjoada. Fica aqui. Alguém vem te buscar logo. Ela saiu. Fechando a porta, ouvi a chave girar na fechadura. Eu abracei meu próprio corpo, tentando parar de tremer. Meus olhos corriam pelo quartinho, procurando uma saída. Qualquer fresta. Qualquer chance de fugir, mas não tinha para onde correr. Lá fora, o barulho continuava. A música abafada, os passos pesados no corredor. Tentei me encolher no canto do quarto, como se eu pudesse desaparecer. Fechei os olhos e tentei lembrar do rosto da minha mãe, do cheirinho da cozinha da nossa casa, do barulho do vento nas árvores. Mas essas memórias pareciam escorrer pelos meus dedos, que nem areia. O tempo passou devagar, minutos pareciam horas. Me encolhi na cama dura, abraçando os joelhos, tentando ignorar os barulhos do outro lado da porta. Então, finalmente, a fechadura girou de novo. Uma mulher entrou, diferente da outra. Essa tinha o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos dela tinham uma suavidade que eu não esperava. Ela segurava um vestido, um tecido fino, meio transparente. Vesta isso, ela disse, deixando o vestido na cama. Precisa parecer bonita. Eu não respondi. Meu corpo estava congelado. Ela suspirou e se abaixou na minha frente, segurando meu rosto com os dedos frios. Escuta, menina. Chorar não vai adiantar nada. Se lutar, vai apanhar. Obedeça e sobreviva. Tinha alguma coisa na voz dela que me fez tremer. Ela falava com autoridade, mas com tristeza também. Como se conhecesse bem a dor que eu estava sentindo. Ela saiu e fechou a porta de novo. Olhei para o vestido na cama e senti um nó na garganta. Ele não era meu. Nada ali era meu. Nem o ar que eu respirava. Pela primeira vez, eu senti que a minha identidade estava se desfazendo. Eu não era mais a Jenny. Eu era só mais uma. Só um nome para ser esquecido. A noite passou numa agonia. Choros baixinhos de outras meninas ecoavam pelo corredor, se misturando com a música e as risadas dos homens lá fora. A realidade finalmente caiu, como uma pedra dentro de mim. Eu não era uma convidada. Eu era uma prisioneira. E naquele momento, eu percebi que o inferno não era feito de fogo. O inferno tinha paredes. Tinha rostos sem alma e risadas que me davam calafrio. O inferno era aquele lugar. Eu estava presa nele.
Os dias no cabaré se misturavam como um pesadelo longo, um pesadelo que eu não conseguia acordar. Cada manhã era um tormento. Cada noite, uma sentença. O tempo perdeu o sentido. Eu mal falava, mal olhava para as outras meninas. Algumas já tinham aceitado aquele destino. Outras ainda tentavam dar um jeitinho de sobreviver sem perder a alma, mas eu não podia aceitar. Eu não podia virar uma delas. A ideia de fugir cresceu dentro de mim como uma sementinha, sabe, sufocada no meio da escuridão. No começo, era só um sussurro na minha cabeça, um sonho distante, mas a cada porta trancada, a cada olhar frio, a cada noite que eu ouvia os choros de sofrimento, esse sussurro virava um grito dentro de mim. Eu precisava fugir. Comecei a observar tudo. Decorei os horários das mulheres que vigiavam os quartos, os momentos em que os corredores ficavam mais vazios, quando o movimento no salão principal estava no auge, e quando os homens estavam mais distraídos com a bebida, eu esperei a hora certa, o momento exato. E então, uma noite, a minha chance apareceu. Era noite de festa. E isso queria dizer que o cabaré estava mais bagunçado que o normal. O cheiro de bebida no ar era mais forte do que nunca. As risadas altas e os gritos dos clientes abafavam quase todos os outros sons. A madame, a dona do lugar, estava ocupada com um grupo de homens importantes que tinham chegado de outra cidade. Os guardas estavam menos atentos, entretidos com as mulheres que dançavam. E o sábia tinha que ser aquela noite. Minha colega de quarto, uma menina chamada Rosana, percebeu o que eu ia fazer. Ela me segurou pelo braço e sussurrou, com os olhos cheios de lágrima: se eles te pegarem, você vai desejar estar morta. Eu engoli em seco. Mas não respondi. Não podia hesitar. Saí do quarto de fininho, com o coração na boca. Cada passo era um risco. Minha respiração curta. Minhas pernas tremendo. Mas eu continuei. Atravessei o corredor em silêncio, andando pelas sombras. Passei pelo salão lotado, olhando para o chão, meus pés descalços no piso gelado, e eu sentia o suor escorrer pela nuca. Ninguém me notou. Estavam todos ocupados demais com a bebida e o prazer. Cheguei perto da porta dos fundos, onde ficava a cozinha. O cheiro de comida misturado com a fumaça de cigarro me deixou enjoada. Meu coração batia tão alto que eu tinha medo que alguém fosse ouvir. O cozinheiro estava de costas, mexendo uma panela. Uma mulher lavava pratos do lado dele, cantando baixinho. A porta estava ali, entreaberta. Eu mal podia acreditar. A liberdade estava logo ali. O vento frio da noite bateu no meu rosto, trazendo um cheiro diferente. Cheiro de liberdade. Dei um passo. Depois outro. Meu corpo inteiro tremia. E então, quando eu já sentia o primeiro gosto da liberdade, eu ouvi um grito. Ei, onde você pensa que vai? O choque passou pela minha espinha como um raio. Meu sangue relou. Virei a cabeça devagar e vi um dos guardas correndo na minha direção. O rosto dele estava vermelho de raiva. A cara dele era de puro ódio. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Coré. Saí correndo pela porta, sentindo o ar frio da noite no meu rosto. O chão de terra era duro, cheio de pedra. Mas eu não me importava. Ouvi os gritos atrás de mim. Peguei ela, não deixa ela fugir. Meus pulmões ardiam. Meus pés tropeçavam. Mas eu continuei. As batidas do meu coração eram um barulho ensurdecedor. A noite era escura. Mas eu não precisava ver. Eu só corria. Corria como se minha vida dependesse disso. Porque dependia. A mata ficava perto do cabaré. Eu sabia. Se eu conseguisse chegar lá, eu sumia na escuridão. Eu podia sentir a liberdade tão perto, quase dava para tocar. Mas então, um puxão forte nas minhas costas me jogou no chão com tudo. O tranco tirou o ar dos meus pulmões e, antes que eu pudesse levantar,
Senti mãos ásperas segurando meus braços. Você achou mesmo que ia conseguir escapar? A voz do guarda era fria, cruel. Eu me debati. Chutei, arranhei, mas ele era mais forte. Logo, outros chegaram. Me arrastaram pelo chão como se eu fosse um saco de lixo. A dor no meu corpo era horrível, mas a dor na alma era ainda pior. Eu tinha falhado. Quando me jogaram no chão do cabaré de novo, a madame estava me esperando. O rosto dela não mostrava raiva. Mostrava uma coisa pior: decepção. Ela andou até mim devagar. O barulho do salto ecoando no silêncio. Se ajoelhou do meu lado e segurou meu rosto. Eu te avisei. Menina, daqui. Ninguém foge. Então veio a dor. Tapa. Tão forte que minha cabeça girou. Outro. E mais outro. Eu sentia o gosto de sangue na boca. As outras meninas estavam lá, olhando em silêncio, algumas com os olhos cheios de lágrima, outras olhando para o chão. Isso é o que acontece com quem tenta fugir. A voz da madame cortava como faca. Agora. Aprendeu a lição. Eu não respondi. Ela se levantou, ajeitou o vestido e virou para os guardas. Tranquem ela no porão. Quero que ela passe a noite inteira lá, para aprender. Fui arrastada mais uma vez. Meu corpo doía. Minha cabeça estava em pedaços. Mas enquanto me jogavam no chão frio daquele porão escuro, uma coisa ficou clara para mim. Eu não ia desistir. Podia me machucar, me trancar, me fazer sofrer. Mas dentro de mim, uma coisinha continuava queimando. Eu ainda sonhava com a liberdade e um dia, eu ia conseguir. A porta do porão bateu com um estrondo e o som da tranca sendo fechada ecoou no silêncio frio. E fiquei ali, caída no chão de pedra. Sentindo o peso da derrota me esmagar, meu corpo doía. Minha boca ainda tinha o gosto de sangue, mas nada, absolutamente nada, doía mais do que o que eu sentia por dentro. O frio cortava, a umidade do chão entrava na minha pele, como se quisesse arrancar o restinho de calor que ainda existia em mim. Não tinha luz, só uma escuridão total, que me abraçava como um cobertor pesado. Meus olhos estavam abertos, mas eu não via nada. Só escuridão. Chuva vazio. As horas passaram, e eu perdi a noção do tempo. Não sabia se era noite ou dia. Meus pensamentos eram um rodamuinho. Minha cabeça ia do medo ao desespero. O que ia acontecer comigo agora? Eu tentei fugir, e eles me mostraram que não tinha saída. Será que eu ia passar o resto da vida ali, presa naquele inferno, sendo tratada como um objeto? O pior não era a dor, o pior era a dúvida. Aos poucos, a esperança que eu ainda tinha foi sumindo que nem fumaça no vento. Comecei a aceitar a ideia de que talvez eu nunca escapasse. Talvez eu fosse morrer ali, sem ninguém saber meu nome, sem ninguém sentir minha falta. Eu queria lembrar de quem eu era antes de tudo aquilo. Tentei lembrar do som da voz da minha mãe, do cheiro da comida no fogão a lenha. Mas quanto mais eu tentava, mais essas lembranças pareciam desbotar, como uma foto antiga que o tempo apaga. Foi naquele momento que eu percebi, eu estava me perdendo de mim mesma. A menina que sonhava em correr pelos campos, que acreditava na bondade do mundo, que gostava de brincar descalça na terra. Essa menina estava morrendo dentro de mim. Eu estava virando o que eles queriam que eu fosse. Um corpo sem alma. Ser sem vontade própria. Os dias passaram. Quando finalmente abriram a porta do porão e me arrastaram de volta para a luz, eu já não era a mesma. Eu não chorei. Eu não lutei. Eu sou. Atsaitai. A madame olhou para mim e sorriu. Ela viu nos meus olhos que eu tinha quebrado. Agora você entende. Não é aqui. Ninguém resiste por muito tempo. Você aprendeu a lição. E eu só balancei a cabeça, não porque eu acreditava, mas porque eu precisava sobreviver. Naquela noite, eu vesti o vestido que me deram. Passei a maquiagem que me obrigaram a usar. Andei pelo salão sem sentir nada.
Eu estava ali. Mas não estava. Eu não era mais a Jenny. Eu era só mais uma. Entre tantas, e assim, eu comecei a me perder na escuridão da minha própria alma. As noites no cabaré viraram uma sequência sem fim de dias, sem cor. Eu já não contava o tempo. A ideia de amanhã tinha sumido da minha cabeça. Tudo que existia era um ciclo, acordar. Vestir o que mandavam, pintar o rosto, andar como uma sombra entre homens que riam alto, que me tocavam como se eu fosse um objeto, esquecer que eu era, morrer um pouco mais a cada noite. Eu já não tinha força para lutar. Minhas tentativas de fuga foram sufocadas pela brutalidade. Cada menina ali carregava uma história parecida com a minha. Algumas tinham chegado antes, outras depois. Mas todas tinham os mesmos olhos vazios, a mesma cara de quem desistiu. Mas foi numa dessas noites, quando eu já não esperava mais nada da vida, que ele apareceu. Era uma noite qualquer. O salão estava lotado, com aquele cheiro forte de charuto. Suor e perfume barato. A música tocava abafada, misturada com as risadas dos homens. Eu estava num canto do salão, tentando ficar invisível. Era um rotático. Se não me vissem, não me escolhiam. Mas naquela noite, alguém me viu. Ele chegou discreto, diferente dos outros. Não entrou gritando nem rindo alto. O jeito dele era diferente. O olhar dele não tinha aquele brilho nojento dos homens que iam lá. Ele sentou numa mesa afastada e ficou observando. No começo, achei que era só mais um cliente olhando em volta, escolhendo qual de nós ia ser a diversão da noite. Mas então, os olhos dele encontraram os meus. Foi um segundo. Um momento tão rápido que nem devia significar nada. Mas alguma coisa dentro de mim reagiu, porque aquele olhar não era como os outros. Não tinha desejo. Não tinha malícia. Tinha algo que eu não via há muito tempo. Compaixão. Virei o rosto na hora. Desviando o olhar, meu coração acelerou. Eu não podia me permitir sentir nada. Não podia confiar em ninguém. Mas ele continuou me olhando. Minutos se passaram. Talvez eu tentava ignorar. Mas toda vez que meus olhos passavam pelo salão, ela ainda estava lá. Não falava alto. Não chamava ninguém. Só observava. Então, uma coisa aconteceu. Uma das outras meninas foi chamada para servir a mesa dele. Era normal. Fazia parte do serviço. E eu olhei de longe, esperando ele agir como todos os outros, esperando a ilusão daquele olhar diferente acabar, mas ele não tocou nela. Ela voltou minutos depois, com uma cara de confusa. Me olhou como se quisesse uma resposta. Ele só pediu uma bebida. Ela falou baixinho. Eu não soube o que dizer. Na noite seguinte, ele voltou. Dessa vez, não esperei ele me notar. Fiquei nas sombras, tentando não chamar atenção, mas não adiantou. Uma das mulheres mais velhas veio até mim. Com um olhar duro, aquele homem pediu para falar com você. O medo tomou conta de mim. Ninguém pedia por mim. Fui levada até a mesa dele, com o coração batendo tão forte que parecia fazer eco no salão. Quando cheguei perto, ele levantou o olhar e me encarou. Ficou um silêncio. Ele não sorriu, nem fez nenhum gesto que os outros faziam. Não tentou me tocar. Então, ele falou: "Qual é o seu nome?" Minha respiração parou. Eu não sabia o que responder. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava isso. Tanto tempo que eu não ouvia meu próprio nome. O homem me esperou. Não parecia com pressa, nem impaciente. Ela é su. Espero. Minha voz saiu tão fraca que achei que ele não ia ouvir. Jenny. Ele concordou com a cabeça. Bem devagar. É um nome bonito. Meu peito apertou. Eu não sabia o que sentir. Na noite seguinte, ele voltou de novo. E na outra. E na outra, sempre sentava na mesma mesa. Sempre pedia uma bebida e sempre me chamava para sentar com ele, mas nunca me tocava.
Nunca falava de um jeito grosseiro. Nunca me tratava como os outros. É pouco a pouco. Alguma coisa dentro de mim começou a mudar. No começo, eu achava que era um truque, um jogo cruel para me fazer baixar a guarda, mas conforme a noite passava, eu comecei a perceber que ele não era como os outros. Ele não vinha atrás de prazer. Ela vinha atrás de mim. Ele queria me ouvir. Comecei a falar. Primeiro, coisas simples. Depois, coisas que eu nunca tinha dito para ninguém. Contei que fui vendida. Contei da minha primeira tentativa de fuga. Contei sobre o porão. Sobre a dor. Sobre a escuridão. Ele ouvia. Só ouvia. Nunca me interrompia. Nunca demonstrava pena. Só me olhava com aqueles olhos que pareciam entender tudo. Até que, uma noite, ele perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado. Você ainda quer fugir? O mundo parou. O barulho do salão sumiu. Meu coração disparou. E eu queria fugir, sim. Mas eu já tinha desistido. Já tinha aceitado que não tinha saída. Então por que essa pergunta me fez chorar? Porque pela primeira vez em anos, alguém estava me oferecendo uma chance. Uma possibilidade. Eu não sabia quem ele era. Não sabia de onde vinha. Mas ali, naquela noite, ele plantou uma sementinha dentro de mim. E mesmo que eu ainda estivesse acorrentada naquele inferno, pela primeira vez em muito tempo, eu senti esperança. A pergunta dele ficou na minha cabeça por dias. Você ainda quer fugir? Era uma pergunta simples, mas com um peso enorme. Eu já tinha me conformado com a minha prisão, enterrado meus sonhos, aceitado que minha vida nunca mais ia ser minha. Mas quando ele perguntou, alguma coisa dentro de mim acordou. Uma faísca, uma lembrança de quem eu era antes de virar ninguém. E pela primeira vez em muito tempo, que viver, os dias seguintes foram os mais angustiantes da minha vida. Eu sabia que só teria uma chance. Se eu falhasse, não ia ter segunda vez. Eles não iam me trancar no porão de novo. Eles iam me matar. Então, eu esperei. Esperei e observei. Gravei cada detalhe da rotina do cabaré. Os horários das trocas de turno, os momentos em que a madame ficava distraída, os pontos cegos dos guardas, e esperei por ele. Na noite em que tudo ia acontecer, ele chegou mais cedo, sentou na mesma mesa, pediu a mesma bebida, mas tinha uma coisa diferente no olhar dele. Ele sabia. Não falamos muito naquela noite, nem precisava de palavra. Eu sabia que ele tinha feito a parte dele, que ia me dar a chance que eu precisava. A chance que eu estava esperando desde o dia em que fui vendida, a liberdade, naquela noite. O salão estava lotado, homens riam alto, jogavam baralho, bebiam até quer. O cheiro de cigarro e perfume barato tomava conta do ar. Eu andava devagar entre as mesas, fingindo que estava só trabalhando, mas por dentro, meu coração martelava tão alto que eu tinha medo de todo mundo ouvir. No momento exato, ele se levantou e saiu pela porta dos fundos. Era o sinal. Eu fui atrás. Em silêncio, andando rápido, mas sem chamar atenção, passei pela cozinha, onde o cheiro de carne queimada se misturava com fumaça de gordura. Meu corpo inteiro tremia. O cozinheiro virou para me olhar, mas antes dele falar qualquer coisa, a mulher que lavava pratos puxou o braço dele e começou a falar alto sobre alguma coisa. Uma distração combinada. Cheguei na porta. A saída. A rua estava escura, só com a luz de um poste que piscava. Eu ouvia o barulho longe de cavalos e carroças na estrada principal. O ar fresco da noite bateu na minha pele e me deu um choque de realidade. Eu estava do lado de fora, mas ainda não estava livre. Ele estava me esperando, no beco do lado do cabaré, escondido na escuridão, segurando um casaco velho e uma sacola. Veste isso rápido, não olha para trás. Minha respiração estava descontrolada. Meu corpo em alerta máximo. Eu não podia errar. Botei o casaco e segurei a sacola.
Dei um passo. Depois outro. Minhas pernas estavam bambas. Meu corpo queria correr. Mas minha cabeça sabia que correr ia chamar atenção. A gente andou pelas ruas vazias, descendo para a parte mais pobre da cidade. A escuridão era minha amiga, mas o medo era um inimigo cruel. Cada barulho me fazia prender a respiração, cada sombra parecia esconder alguém pronto para me arrastar de volta. Então, a gente ouviu os gritos. Vindos lá do cabaré, ela fugiu. O terror explodiu dentro de mim. Corri. E ela gritou. Eu corri. Minhas pernas se moviam sozinhas. O chão de pedra fria machucava meus pés, mas eu não sentia dor. Só o medo. Os gritos ficaram mais altos. Ele estava atrás de mim. Virei uma esquina. Depois outra. As casas e barracos passavam como um borrão, o ar queimava meus pulmões. Então, ouvi passos pesados bem atrás de mim. Ele estava perto. Ele me puxou para um beco estreito e me empurrou contra a parede. Não se mexe. Respira baixo. Fechei os olhos. Meu coração batia tão forte que parecia fazer eco no beco. Os guardas passaram correndo do nosso lado. Um deles parou. Para onde essa diaba pode ter ido? Meu peito apertou. Se eles olhassem pro beco. Eu estava morta. O homem que me ajudava segurou minha mão com força. Eles vão embora. Ele sussurrou tão baixo que mal deu para ouvir. E eu queria acreditar. Por um momento que pareceu uma eternidade, os guardas ficaram ali, olhando em volta, ofegantes. Então, um deles cuspiu no chão e resmungou. Se a gente pegar essa vagabunda, ela vai desejar nunca ter nascido. E foram embora. Nós ficamos ali, parados, imóveis, até ter certeza de que era seguro. Minha respiração estava entrecortada. Eu quase fui pega, mas não fui. Quando finalmente olhei para ele, seus olhos estavam fixos nos meus. Temos que continuar. E eu concordei. Não tínhamos tempo para comemorar. A cidade ainda era perigosa. Eu ainda não estava livre. Mas, pela primeira vez, eu estava perto. E mesmo que ainda tivesse um longo caminho pela frente, eu sabia que nunca mais voltaria para aquele lugar. Eu nunca mais seria uma prisioneira. O mundo parecia diferente naquela noite. O ar era mais puro. O céu mais escuro. O chão sob meus pés mais firme. A cada passo, eu me afastava do passado. Deixando para trás o lugar onde minha alma foi acorrentada, eu estava livre, mas a liberdade vinha com um peso imenso. Para onde eu ia? Quem eu era agora? O que tinha sobrado de mim? Meus pés doíam. E meu corpo tremia. E minha mente tentava acompanhar tudo o que estava acontecendo. Eu não sabia se corria ou me escondia. Cada sombra me assustava. Cada barulho me fazia pensar que estavam vindo me buscar. O medo ainda era meu companheiro. Mas agora, eu tinha algo maior. Esperança. O homem que me ajudou andava do meu lado, olhando para todo canto, atento a qualquer sinal de perigo. Ele não falava muito, só andava rápido, como se conhecesse o caminho. Para onde a gente está indo? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele não olhou para mim. Só disse, para um lugar seguro. Mas temos que ser rápidos, ainda não estamos longe o suficiente. Eu quis perguntar mais, mas a verdade é que não importava para onde eu estava indo, contanto que fosse para longe daquele inferno. Passamos por ruas estreitas, becos sômbrios. Desviando de qualquer movimento suspeito, eu sentia o frio da madrugada cortar minha pele, mas não reclamava. Eu preferia o frio da liberdade ao calor sufocante daquele lugar. A cidade começava a dormir, mas eu sabia que as buscas por mim ainda continuavam. A madame não ia deixar barato. Ela me queria de volta. Não porque se importava comigo, mas porque eu era um bem valioso. Eu sabia demais. E mulheres como eu não podiam simplesmente sumir. Temos que sair da cidade. E ela disse, me tirando dos meus pensamentos. Eu fiquei confusa. Sair da cidade como para onde conheço alguém que pode ajudar? Mas é arriscado.
Você tá pronta para deixar tudo para trás? Eu ri sem humor. Deixar tudo para trás. Não tinha mais nada para mim ali. Eu concordei com a cabeça. Eu estava pronta. Andamos por horas até chegar num estábulo abandonado. O cheiro de feno e terra molhada encheu meus pulmões. Era um cheiro diferente do perfume barato e do álcool do cabaré. Lá dentro, tinha um homem esperando. Ele era mais velho, com uma barba grossa e olhos cansados. O olhar dele parou em mim e ele suspirou. É a moça. E ele perguntou. Meu companheiro concordou. O homem me olhou por um momento e disse: Temos pouco tempo. Logo vão perceber que vocês fugiram para cá. Temos que partir antes do amanhecer. Meu peito apertou. Antes do amanhecer, eu não sabia para onde estava indo. Não sabia quem eram aquelas pessoas. Mas pela primeira vez, eu tinha uma escolha. Subi na carroça. Do lado do homem mais velho, ele puxou o capuz sobre a minha cabeça para me esconder. Meu coração disparou quando senti os cavalos começarem a andar. E então, a cidade ficou para trás. Foram dias de viagem. Meu corpo estava exausto. Minha mente? No limite. Mas a cada quilômetro, eu me sentia mais viva. Finalmente. Chegamos a um vilarejo pequeno. Escondido entre morros e matas, as casas eram simples, de madeira, e as pessoas andavam sem pressa. Aqui. Ninguém vai te achar aqui. O homem disse. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu estava mesmo livre. Fui levada até uma senhora, de olhar bondoso e mãos calejadas. O nome dela era Dona Cida. Você pode ficar aqui, trabalhar, reconstruir sua vida, mas precisa prometer que nunca vai olhar para trás. Eu fechei os olhos, as cicatrizes do passado ainda estavam frescas, mas eu queria acreditar que um futuro era possível e, pela primeira vez, com sorri. Os primeiros meses no vilarejo foram como aprender a respirar de novo. O medo ainda morava dentro de mim, me assombrando a cada passo. Eu ainda acordava no meio da noite com o coração disparado, ouvindo gritos que não existiam, sentindo mãos que não me tocavam mais. Dona Cida me deu um teto, comida e um nome que ninguém ia reconhecer. Maria. Maria. Foi como eu passei a ser chamada ali, nome simples, um nome sem passado. Comecei a trabalhar na rocinha de milho da família dela, ajudando a plantar, colher, cuidar dos bichos. Meus dedos, que antes seguravam copos de bebida para homens nojentos, agora seguravam enxadas e sementes. Meus pés, que antes pisavam no chão sujo do cabaré, agora caminhavam na terra fofa. Sentindo o vento tocar minha pele, mas a dor não some assim. Fácil, por mais que eu quisesse. Não conseguia me sentir totalmente segura. O medo estava enraizado em mim. E então, o passado me encontrou. Era um fim de tarde. O céu todo laranja e rosa. Eu tinha acabado de terminar o dia de trabalho. Quando ouvi passos pesados perto da casa de Dona Cida, me escondi atrás da porta. Por instinto, era um reflexo que eu não conseguia largar. Então, ouvi uma voz. Estou procurando por uma mulher chamada Jenny. Meu corpo gelou. Segurei a respiração. Minha cabeça começou a girar. Alguém me achou. Dona Cida. Sem mostrar medo nenhum. Respondeu firme. Não tem ninguém com esse nome por aqui. A voz do homem parecia tensa. Por favor, eu sei que ela está aqui. Eu só preciso falar com ela. Nesse momento, meu coração parou. Eu conhecia aquela voz. Meus pés se moveram sozinho. Saí de trás da porta e encarei o homem que estava ali. Era ele. O homem que me ajudou a escapar. O homem que fez a pergunta que mudou minha vida. Você. Minha voz saiu como um sussurro. Ela me olhou, os olhos cansados, mas aliviados ao me ver. Graças a Deus você tá viva. Dona Cida nos deixou sozinhos na varanda. Meu coração tava uma bagunça. O que você tá fazendo aqui como me encontrou? Perguntei.
sentindo o medo e a confusão tomarem conta de mim. Ele passou a mão no cabelo, como se procurasse as palavras, e eu nunca parei de procurar. Procurar mais. Por quê? Ele respirou fundo. Porque eu sabia que eles ainda estavam atrás de você. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Meu corpo ficou duro. O quê? Eles não desistiram. Depois que você fugiu, a madame colocou um preço pela sua cabeça. Elle te querem de volta. O pavor tomou conta do meu peito. Naquele momento eu soube. Eu nunca estive completamente livre. Eu que fugir de novo. Quoi, frappé longue. Mas para onde, quanto tempo eu podia continuar fugindo? Essa perseguição ia ter fim, olhei para ele. Procurando respostas. O que eu faço? Ele pensou um pouco e depois disse: Você precisa ir embora daqui. Eu vou com você. Meus olhos se arregalaram. Você. O quê? Eu te ajudei a fugir uma vez. Não vou deixar que te encontrem agora. A emoção me atingiu com força por tanto tempo. Eu só conheci gente que queria me usar, me machucar. E agora? Alguém estava arriscando tudo por mim. Por quê? Minha voz falhou. Ele me olhou nos olhos e, com a maior sinceridade do mundo, respondeu: Porque você me vive. Passei aquela noite em claro. Meu coração era um caos. Eu finalmente tinha achado um lugar seguro. E, agora? Tinha que deixar tudo para trás de novo. Eu olhava para as minhas mãos calejadas. Para o quartinho que Dona Cida tinha me dado. Essa vida podia ser minha, mas o passado nunca ia me deixar em paz. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, eu tomei minha decisão. Arrumei uma sacola com umas poucas roupas e coisas que Dona Cida me deu. Quando saí para a varanda, ele já estava me esperando. Vamos. Dei uma última olhada para trás. Eu queria guardar a imagem daquele lugar. Foi o primeiro lar que eu tive em muito tempo, mas eu sabia que minha jornada ainda não tinha acabado. E mais uma vez, eu parti. Dessa vez, não fugindo do passado, mas correndo em direção ao futuro. O vento cortava meu rosto enquanto eu cavalgava do lado dele. O mundo passava como um borrão, mas dentro de mim, tudo estava mais claro do que nunca. Eu não queria mais fugir. Desde a primeira vez que me arrancaram de casa, desde o dia em que fui vendida como um objeto, minha vida foi só correr. Me esconder. Tentar sobreviver, mas agora. Algo me dizia que eu não podia fugir para sempre. O passado sempre me encontrava. Sempre. Então, talvez fosse hora de encarar ele de frente, depois de cavalgar por horas. Paramos num vilarejo pequeno. Estávamos longe da cidade, mas não tão longe que a ameaça tivesse sumido. Ficamos na casa de uma mulher chamada Helena, amiga dele. Ela me trouxe pão e leite quente. Mas eu mal conseguia engolir, meu estômago estava um nó. Você precisa descansar? Ele disse. Eu balancei a cabeça. Não, preciso saber de tudo. Ele suspirou e sentou na minha frente, os olhos cansados, mas determinados. A madame não desistiu. Depois que você fugiu, ela contratou caçadores. Tá disposta a pagar uma fortuna por quem te levar de volta. Meu sang est là. Ela me quer morta. Ele negou com a cabeça. Pior, ela te quer viva. Quer te transformar num exemplo. Para nenhuma outra tentar fugir de novo. Minha respiração ficou presa. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Uma onda de raiva tomou conta de mim. O medo ainda estava lá. Mas algo maior crescia. Eu não queria mais fugir. Eu não queria mais ser a caça. Preciso enfrentar ela. Ele me olhou, assustado. O quê? Preciso acabar com isso. Preciso voltar e fazer com que ela me deixe em paz. Ele arregalou os olhos. Isso é loucura. Você passou anos fugindo. Agora quer voltar. Eu segurei o copo de leite com força. Eu passei anos com medo. Mas e se eu nunca enfrentar isso, vou viver fugindo para sempre. Um silêncio ficou entre a gente. Até que ele finalmente falou. Se é isso que você quer, então eu vou com você. 2 dias depois, a gente montou um plano.
Eu sabia que não podia simplesmente entrar no cabaré e exigir que ela me deixasse em paz. Isso não era uma conversa. Era uma guerra. E para vencer, eu tinha que ser esperta. Nosso plano era simples, o elemento surpresa. Ela nunca ia imaginar que eu voltaria por vontade própria. Isso nos dava uma vantagem, vestida como uma mulher comum, com um lenço cobrindo parte do rosto. Eu entrei no cabaré de novo. Os fantasmas voltaram na hora, o cheiro de álcool, o som das risadas, as mulheres vestidas para agradar. Era como se eu nunca tivesse saído de lá. Cada passo fazia minha pele arrepiar. Mas dessa vez, eu não era uma prisioneira. Dessa vez, eu estava no controle. Ela estava sentada no salão principal, fumando um cigarro longo. Quando os olhos dela encontraram os meus, o tempo parou. Por um momento, on me vit surpresa. Depois, fúria. Ora. A voz dela era um veneno. Avadia volto. Todos no salão olharam para mim. O silêncio tomou conta. Eu respirei fundo e dei um passo à frente. Não sou mais sua prisioneira. Ela riu, uma risada fria. Sem graça. Acha que pode simplesmente aparecer aqui e dizer isso? Você ainda me pertence. Você sempre vai me pertencer. Meu sangue ferveu. Acabou. Eu não vou mais correr. E você nunca mais vai tocar em mim. Ela se levantou devagar, batendo a cinza do cigarro. E o que você vai fazer? Me matar? Meu coração pulsava forte. Talvez, mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, senti o movimento atrás de mim. Os seguranças dela estavam vindo. Ela sorriu. Achou mesmo que ia entrar aqui sem consequências. Minha cabeça girou. Eu tinha que agir rápido. Os seguranças se aproximaram. Mas antes que pudessem me tocar, o caos começou. O homem que me ajudou invadiu o salão, derrubando o primeiro guarda. A briga explodiu. Copos quebraram. Mulheres gritaram. Clientes correram pros cantos. Eu aproveitei a confusão para pegar uma garrafa da mesa e quebrar no chão. Segurando o gargalo afiado como uma arma, a madame deu um passo para trás. O sorriso dela finalmente sumindo. Isso é um erro. Menina, você não tem para onde ir. Você sempre vai voltar para mim. Eu a encarei nos olhos. Nunca mais. Então, antes que ela pudesse gritar, eu a ataquei com uma garrafa quebrada. Ela gritou, segurando o braço ferido: você não é ninguém. Você sempre será minha. Eu a empurrei. E ela caiu sentada numa cadeira, mas eu não precisava matá-la. Ela já estava acabada. Ela sabia que tinha perdido. A confusão no salão aumentou. O homem que me ajudou me puxou pela mão. Vamos agora. Eu olhei para madame uma última vez. Você nunca mais vai me ver. Nunca mais vai tocar em ninguém. Acabou. Ela não respondeu. Show-me olhutsom udio. Enquanto o sangue escorria do braço dela, eu corri. Corri para fora daquele lugar uma última vez. Mas, diferente das outras fugas, dessa vez eu não tinha medo. Dessa vez, eu estava livre de verdade. O ar da madrugada era fresco na minha pele, o cheiro do cabaré, do cigarro, do medo. Tudo tinha ficado para trás. Corri-chamul para trás. Não por medo, mas porque eu sabia que nunca mais precisaria voltar. Eu estava livre. Livre de verdade. O homem que me ajudou correu ao meu lado. Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Arriscou tudo por mim. Mas, acima de tudo, eu finalmente acreditava em mim mesma. Eu não era mais uma prisioneira. Eu era uma sobrevivente. Caminhamos a noite inteira. Os primeiros raios de sol começaram a pintar o céu de laranja e dourado. Era um novo dia. Uma nova chance. Cada passo era uma declaração. E eu venci. Eu sobrevivi àquele inferno. E eu aguentei a dor, a humilhação, o medo. Lutei contra tudo que tentaram fazer comigo. E eu não quebrei. Por muito tempo, eu acreditei que era só uma sombra, que era insignificante.
que minha vida não importava. Mas ali, sentindo o sol nascer, percebi uma verdade que ninguém nunca tinha me dito. Eu sempre fui forte. Tentaram me destruir. Mas não conseguiram. Eu estava ali, viva e pronta para recomeçar. Depois de dias de viagem, chegamos a um vilarejo calmo, longe de qualquer perigo. Casinhas de madeira espalhadas pelo campo, o cheiro de terra molhada e pão fresco no ar. Era um lugar simples, mas era exatamente o que eu precisava. O homem que me ajudou me olhou nos olhos e disse: aqui, você pode começar de novo. A decisão é sua. Minha respiração falhou. Eu podia ficar, pela primeira vez. A escolha era minha. Não era uma ordem. Era liberdade. De verdade, eu não precisei pensar muito. Eu quero ficar. Aquelas palavras eram mais do que uma decisão, eram uma promessa. Uma promessa de que eu nunca mais deixaria alguém me fazer sentir pequena, uma promessa de que eu viveria para mim. Nos dias seguintes, comecei a construir uma nova vida. Acordava cedo para ajudar na colheita, cozinhava pão com as mulheres da vila, sentia o cheiro de lavanda nos campos. Pela primeira vez, ninguém me olhava como um objeto, ninguém me tocava sem minha permissão. Eu era apenas eu. E pela primeira vez em anos, eu me permiti sorrir. O passado ainda doía. Tinha noites que eu acordava assustada, os pesadelos ainda me encontravam. Mas agora, eu tinha algo que nunca tive antes: paz. E a cada dia, eu ficava mais forte. Certa manhã, me olhei no espelho e, pela primeira vez, reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela não era mais a menina assustada que tremia no escuro. Ela não era mais a garota que aceitava ser machucada. Ela era forte. Ela era dona da própria vida. Ela era eu naquele dia. On eu percebi, eu não era mais uma vítima. Eu era uma guerreira. Os anos passaram e a dor foi virando outra coisa. Em vez de me prender ao sofrimento, eu usei minha história para ajudar outras mulheres. Mulheres que também foram machucadas, que achavam que nunca iam conseguir recomeçar. Eu ensinei a elas que elas não são definidas pelo que fizeram com elas, que nenhuma dor é grande o suficiente para nos impedir de viver, e a cada mulher que se levantava do meu lado, minha alma se curava um pouquinho mais. O passado nunca vai sumir de vez, mas ele não me controla mais. Liberdade não é só escapar de correntes, é olhar para o mundo e saber que eu tenho um lugar nele, é saber que minha voz importa, é saber que eu escolho meu próprio destino e eu escolhi viver. Escolhi ser feliz. Escolhi ser Dona Jenny de novo. Não a menina que foi vendida, não a prisioneira de um cabaré, mas a mulher que venceu, a mulher que transformou a dor em força e, acima de tudo, a mulher que nunca mais será silenciada. Espero que vocês, meus queridos, tenham entendido minha história de vida. Peço com gentileza para vocês se inscreverem nesse canal e curtirem o vídeo para mais ensinamentos como esse. E não esqueçam de comentar de onde vocês estão assistindo a esse vídeo. Até a próxima!